Imagine receber de Deus uma oferta em branco, um cheque divino. Ele aparece para você em um sonho e diz: peça o que quiser, e eu te darei. O que você pediria? Riqueza, poder, vida longa, a derrota de seus inimigos? Um jovem rei, recém-coroado e sentindo o peso de uma nação sobre seus ombros, recebeu exatamente esta oferta. E sua resposta surpreendeu os céus. Ele não pediu tesouros ou poder. Ele pediu sabedoria. Esta é a história de Salomão, o homem que começou com o coração mais humilde e a mente mais brilhante que o mundo já conheceu. O rei que construiu o templo de Deus, um palácio de ouro e cedro, e cujo nome ecoava nos 4 cantos da terra como sinônimo de justiça e esplendor. Mas esta é também uma história de advertência, uma crônica trágica de como o homem mais sábio do mundo, abençoado por Deus de forma sem precedentes, plantou as sementes de sua própria ruína. Como o coração que um dia buscou apenas a sabedoria divina se desviou para a idolatria e a vaidade. Vamos juntos desvendar a ascensão e a queda de Salomão, e descobrir a lição atemporal que sua vida nos ensina sobre a fragilidade do coração humano e a vigilância constante que nossa fé exige. A jornada de Salomão começa em Gibeão. Ali, no altar, Deus lhe aparece. E Salomão, em um ato de humildade profunda, confessa: não passo de um jovem, não sei como liderar. Dá-me, pois, um coração sábio para julgar o teu povo e discernir entre o bem e o mal. Essa resposta agradou tanto a Deus que ele não apenas lhe deu uma sabedoria inigualável, mas acrescentou tudo o que ele não pediu: riquezas e glória como nenhum rei antes ou depois dele. A prova de sua sabedoria não tardou a chegar: o famoso julgamento das 2 mães que disputavam um bebê. Enquanto a lógica humana viu o impasse, a sabedoria de Salomão penetrou na alma, na natureza do amor materno, com uma única ordem chocante: cortem a criança ao meio. Ele revelou a verdade e expôs a mentira. A notícia se espalhou como fogo. Todo Israel temeu e respeitou seu rei, pois viram que a sabedoria de Deus estava nele. Salomão se tornou um farol. A rainha de Sabá viajou por meses, cruzando desertos, atraída por sua fama, e ao chegar declarou que o que ouviu não era nem a metade da verdade. Sua sabedoria se manifestava em tudo, em 3.000 provérbios, em mais de 1.000 cânticos. Ele discursava sobre a natureza, desde o cedro do Líbano até o hisopo que brota no muro. E ele cumpriu o sonho de seu pai, Davi. Construiu uma casa para o Senhor, o templo uma obra-prima de arquitetura e devoção, onde a própria glória de Deus desceu e encheu o lugar. Naquele dia de dedicação, Salomão fez uma das mais belas orações da Bíblia, reafirmando a aliança e pedindo o perdão de Deus para um povo que ele sabia era inclinado a pecar. Naquele momento, Salomão estava no auge de sua glória, um instrumento perfeito nas mãos de Deus. Mas a Bíblia é terrivelmente honesta sobre seus heróis, e ela nos mostra que a maior ameaça a Salomão não viria de um exército inimigo, mas de dentro de seu próprio palácio, de dentro de seu próprio coração. Deus havia dado uma ordem clara em sua lei: não tomarás para ti muitas mulheres, para que o teu coração não se desvie, e também não farás alianças com as nações estrangeiras, nem tomarás suas filhas em casamento, pois elas certamente desviarão o teu coração para seguir os seus deuses. E foi exatamente aqui que Salomão, o homem que conhecia a lei melhor do que ninguém, começou a tropeçar. Ele fez uma aliança com o Egito, casando-se com a filha do faraó. E depois dela, vieram outras, e mais outras, mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias. A Bíblia diz que ele teve 700 esposas, princesas e 300 concubinas. Não se tratava apenas de luxúria, eram alianças políticas, era o jeito do mundo de garantir a paz. Salomão, em sua sabedoria humana, começou a confiar mais em suas estratégias do que nos mandamentos de Deus. Ele tentou servir a Deus e ao mundo, e o aviso divino se cumpriu à risca. Na sua velhice, diz a Escritura,
Suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. O coração que antes era inteiramente do Senhor, agora estava dividido. A queda não foi súbita, foi uma erosão lenta e gradual da alma. Começou com a tolerância. Para agradar suas esposas estrangeiras, Salomão, o construtor do templo do Deus único, começou a construir altares para os deuses delas. No monte que ficava em frente a Jerusalém, a cidade santa, ele edificou um altar para Camus, o deus abominável de Moabe, e para Moloque, o deus terrível de Amon, a quem crianças eram sacrificadas no fogo. O homem que ensinou a sabedoria em Provérbios agora se curvava diante de ídolos de pedra e madeira. O rei que recebeu a visita de Deus 2 vezes, agora traía abertamente a aliança. Ele quebrou o primeiro e mais importante mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E então Deus, que o havia abençoado tanto, se irou. A sentença foi decretada não por um profeta, mas pelo próprio Senhor, que lhe apareceu uma 3ª vez, não com uma bênção, mas com o juízo, visto que procedeste assim, e não guardaste a minha aliança. Rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Por amor a Davi, a punição não viria em seus dias, mas o reino seria dividido nas mãos de seu filho. A era de ouro de Israel, construída pela sabedoria de Salomão, seria destruída pela sua própria idolatria. Os inimigos que Deus havia subjugado começaram a se levantar. A paz que suas alianças deveriam garantir se desfez. O fim de seu reinado foi de conflito e amargura. E no fim de sua vida, o que restou? Muitos teólogos acreditam que o livro de Eclesiastes é o testamento de um Salomão velho e arrependido. Um homem que teve tudo o que o mundo poderia oferecer: sabedoria, riqueza, prazeres, poder, e que olhou para trás e resumiu tudo em uma única frase: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele perseguiu o conhecimento, a festa, os grandes projetos, e descobriu que tudo era como correr atrás do vento. Era um vazio na alma que nem todo o ouro do mundo poderia preencher. E depois de toda a sua jornada da glória à ruína, o homem mais sábio do mundo chega a esta conclusão simples e profunda, a mesma que ele conhecia desde o início: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. A história de Salomão é o nosso espelho. Ela nos alerta que a bênção sem vigilância pode se tornar uma armadilha, que a sabedoria humana, por mais brilhante que seja, é loucura se não estiver submetida a Deus, e que um coração dividido é o primeiro passo para um coração perdido. A pergunta que a vida de Salomão nos deixa é esta: onde está o nosso coração? Está inteiramente em Deus, a fonte de toda a sabedoria? Ou estamos lentamente construindo altares para outros deuses em nossa vida, menos o Deus do dinheiro, do status, do prazer, da autossuficiência? Que a queda do homem mais sábio nos ensine a verdadeira sabedoria, temer ao Senhor e guardar, com todo o nosso coração, os seus mandamentos.